Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o dicionário. Várias vezes lá na escola a gente utiliza o dicionário para fazer consultas, né? Para procurar palavras, para saber o que significa e às vezes, né, é uma trabalheira. Tem gente que gosta, tem gente que reclama, tem gente que fica fazendo a fila na mesa da prof, né, para ajudar a procurar as palavrinhas. E quando a gente começa, né, a descobrir os segredos de procurar no dicionário, quando a gente descobre, né, que a gente precisa saber a ordem alfabética, que nós temos que ter paciência, que nós temos que olhar com calma, logo a gente consegue encontrar as palavras rapidinho no dicionário. A aula de hoje é sobre verbete de dicionário. O que seria o verbete do dicionário? Então, quando nós abrimos o nosso dicionário e procuramos uma palavra, então a gente vê que a nossa palavra ela encontra-se ou de outra cor ou um pouquinho mais forte, assim, uma letrinha um pouquinho mais grossa, que ela encontra-se separada em sílaba, que nós também conseguimos ver que tem palavrinhas que elas estão mais deitadinhas, tem palavrinhas que estão marcadas com um, dois. E por que será que tem tudo isso, né? Por que será que tem tantos significados e tem tantas descrições para cada palavra? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você vai precisar? Lá na sua apostila, na página 77, tem lá o título verbete de dicionário. Se você lembra, ano passado, no quarto ano, nós estudamos sobre os verbetes de dicionário e nós vimos lá no quarto ano que era muito importante a gente saber que o dicionário é organizado em ordem alfabética. Então, quando eu sei a ordem do alfabeto, eu consigo encontrar as palavras, né? Consigo me organizar, consigo me encontrar lá no dicionário. E aí a gente fez algumas atividades de organizar, né, as palavrinhas na ordem. Então a gente viu também que quando uma palavra, por exemplo, todas as palavras começam com a letra M. Então eu tenho que olhar a segunda letra para fazer a organização lá na ordem do alfabeto. Mas digamos que todas essas palavras, a segunda letra é a letra A. Então eu tenho que olhar a terceira letra. E assim eu vou olhando as letrinhas na sequência para conseguir encontrar lá no dicionário. Lembram disso? Então, agora, na apostila aqui do quinto ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos relembrar e vamos descobrir um pouquinho o que são essas coisas que tem no dicionário, né? Esses símbolos, essas diferenças. Então, acompanhe com a prof lá na página 77. Eu vou explicando, vou explicar as atividades, vocês vão tentar fazer e na próxima aula, como a gente sempre faz, nós vamos fazer as correções, tudo bem? Então, vamos lá. Verbete de dicionário. Você já sabe como é organizado um dicionário. Agora, você vai estudar os elementos que compõem um verbete. Número 1. Observe o verbete de dicionário a seguir. Então, a palavra que tem ali é a palavra balão. E aí nós temos todo descrito ali qual é o significado dessa palavra. Então, a prof vai ler, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura, vocês vão aí acompanhando na apostila de vocês. Balão, aí tem ali SM e o 1, né? Aeronáutica, aparelho redondo ou alongado que voa por estar cheio de um gás mais leve que o ar. O aventureiro subiu na barquinha do balão e o soltou. Objeto 2. Objeto de formas variadas, feita de papel fino, que sobe no ar por estar cheio de ar quente, produzido pela queima de uma bucha na abertura feita na parte inferior. Soltar balão é perigoso, porque pode incendiar casas e florestas quando cai. Número 3. Bola de paredes muito finas, feita de borracha que se enche de gás e se segura com um cordel, própria para festas de crianças. Bexiga. O balão escapou das mãos da criança e subiu. E por último ali, balão. Ótimo. Então você percebeu que ao longo, né, do verbete aparecem várias cores ali, né? Ele aparece todo colorido e algumas flechinhas, né? Mostrando pra gente ali e uns quadradinhos do lado. Então preste atenção.
Agora, numere os elementos do verbete de acordo com as legendas abaixo. Então, nós temos ali de 1 a 6. Eu vou lendo, vou explicando para vocês e aí vocês vão completando ali na atividade. Então, assim, cada uma das coisas tem um significado, um porquê que aparece ali. Então, a gente vai fazer com calma isso, tá bem? Então, vamos lá. Número 1. Parte que aparece em destaque, indicando a cabeça ou entrada do verbete. Então, qual é o número 1? Qual é o que está em destaque? E quando diz ali a cabeça ou entrada do verbete, qual é o verbete que nós vamos, né? Qual é a palavra que nós vamos falar aqui dentro desse texto? Então, o qual você achar que indica o número 1, você vai colocar o número 1 dentro das caixinhas aqui que tem no exercício acima. Número 2. Abreviatura que indica a classe gramatical, que vai indicar se é um adjetivo, se é um substantivo feminino, substantivo masculino, se é um verbo, o que é essa palavra. Então, você vai colocar o número 2 onde tem a abreviatura do que é, né? Qual classe pertence. Número 3. Descrição de cada um dos significados da palavra. Agora, onde é que está sendo descrito todos os significados? A partir da leitura a gente viu que a palavra balão tem aqui, nesse texto, 3 significados, né? Pode ser 3 coisas. Qual parte, qual das cores aqui que indica os significados da palavra balão? 4. Palavra que aparece em destaque, separada em sílabas. Onde está a palavra separada em sílabas? Você já sabe que vai colocar o número 4. Número 5. Exemplos de uso da palavra em frases que aparecem com a letra inclinada. Lembra que a prof falou que tem umas palavrinhas que aparecem meio deitadinhas? É isso aí. Então, onde que tem exemplos de como usar? A gente viu que tem os três significados da palavra e para cada significado tem uma frase, uma aplicação para você saber como que eu poderia usar essa palavra em uma frase. E aí você vai colocar o número 5 de acordo com a cor ali onde você acha que é. E o número 6, palavra que aparece entre colchetes, indicando a área do conhecimento. Então, colchetes é parecido com os parênteses. Nós não vimos lá na aula de sinais de pontuação, mas você vai perceber que você logo vai encontrar. Procure um sinal que é bem parecido com os parênteses. E daí na nossa aula de correções a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bem? Então, você vai marcar de 1 ao 6 ali nos quadrinhos, de acordo com a descrição aqui que tem embaixo na página 77. Lá na página 78, nós temos um exercício ali de número 2 que diz assim: os verbetes podem apresentar ainda os seguintes elementos: o som que uma letra tem na palavra, o plural da palavra, a indicação do gênero oposto ao gênero da palavra apresentada. Então, letra A. Sublinhe cada um desses elementos dos verbetes abaixo de acordo com a legenda. Então, ali no número 2, onde aparece vermelho, verde e azul, é a legenda. Por exemplo, se aparecer o som da letra, a gente vai pintar de vermelho. Se aparecer o plural da palavra, nós vamos pintar de verde. E se aparecer a indicação de gênero oposto, por exemplo, se aparecer feminino ou masculino, nós vamos pintar de azul, ok? Então, nós temos 2 verbetes ali. Um é mandão e o outro é zeloso. Ali no mandão diz assim, que gosta de dar ordens. Uma pessoa mandona, um mandão. Aí tem um feminino, mandona. Aí tem um PL. Esse PL, olha a palavra, mandões. Então, o que será que significa PL, gente? Pensa lá. E aí, por último, mandam, a separação em sílabas. Então, nessa primeira aqui, você vai ter que pintar 2 palavras e vai usar 2 cores da legenda. Então, pensa com calma e faz lá. Agora, ali no zeloso, nós temos zeloso e primeiro entre colchetes vai ter um O. Zeloso. Que tem zelo, uma pessoa zelosa, procura fazer tudo com perfeição. Zeloso. Então, ali onde tem essa caixinha dessa palavra, você vai encontrar uma coisa para pintar de acordo lá com a legenda. Então, você vai pensar e vai fazer a atividade com calma. Letra B.
Qual é a classe gramatical da palavra zeloso? Então, nós temos ali, ó, 4 opções e você vai marcar apenas uma. Substantivo, adjetivo, verbo ou um pronome possessivo. Ele indica posse, ele indica ação, ele é um objeto, alguma coisa, é um nome de alguma coisa ou é uma qualidade, alguma característica de alguma coisa. Então, você vai marcar ali uma opção. Letra C. Qual é a classe gramatical e o gênero da palavra mandão? Agora, mandão. Mandão está em qual gênero? Feminino ou masculino? Classe gramatical. É substantivo? É verbo? É adjetivo? O que é? Aí você vai marcar ali o que é a classe gramatical da palavra mandão. Letra D. Como é feita a separação silábica dos verbetes apresentados? Então, você vai ver lá, mandão e zeloso. Tem ali nos verbetes, mas você pode fazer sem consultar. Então, vai separar em sílabas os dois. Agora, ali na página 78, bem no finalzinho, vai aparecer aquelas caixinhas amarelas que nós sempre preenchemos, que tem algumas palavras faltando, né? Então, é a caixinha que fala sobre o verbete de dicionário. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Para preencher a caixinha amarela com as palavras que faltam, você vai pesquisar na sua apostila, na página 83. Na página 83, nós temos um resumo de tudo que foi aprendido. Então, você pode pesquisar aqui e você vai encontrar as informações para preencher a atividade, tá bom? Lá da página 78. Então, agora nós vamos fazer uma atividade lá da página 79, tá bom? Então, veja bem. Lá na página 79, número 1 diz assim: escreva as classes gramaticais e o gênero das palavras a seguir. E aí, do ladinho tem uma dica. Vamos ver a dica. Você pode consultar um dicionário para descobrir qual classe gramatical cada uma das palavras pertence. Então, se você tiver um dicionário em casa, você pode pesquisar para tirar a dúvida. Mas acredito que não vai ser preciso. Então, ali nós temos as palavras com a letra D. Então, duque, duquesa, duradouro, durar, dúvida, duvidar. Então, nós temos ali, temos substantivos, nós temos adjetivo e temos verbos. E eles podem estar, então, essas palavras, tem palavras no masculino e no feminino. Então, você vai escrever qual é a classe gramatical, né? Se é substantivo, se é verbo ou se é adjetivo. E vai escrever se é feminino ou masculino. Número 2. Você já imaginou como é escrever um dicionário? Chegou a sua vez de produzir um verbete de dicionário. Para isso, escolha uma palavra para ser a cabeça ou entrada do seu verbete e produza-o de acordo com as indicações a seguir. Então, ali onde diz cabeça ou entrada do verbete, bem aqui, você vai colocar qual é a palavra que você vai escrever o significado. Então, você coloca a palavra ali. Categoria gramatical. Essa palavra é um verbo, um substantivo ou um adjetivo. Aí você vai colocar ali qual dessas categorias que é. Área do conhecimento. Qual área do conhecimento será que explica essa palavra? Ou onde que eu posso encontrar essa palavra? Por exemplo, aqui a palavra balão nós vimos que é da área do conhecimento da aeronáutica. Então é lá que nós encontramos sobre isso. Aí você vai ver a qual palavra que você vai usar e vai colocar em qual área do conhecimento que ela está. Aí ali tem 1 e 2. Você vai colocar as definições da palavra e exemplos. Então você vai colocar, explicar o que é essa palavra e vai colocar um exemplo, vai escrever uma frase usando, né, a palavra com aquele exemplo que você escreveu. E aí, por último, você vai colocar a palavra separada em sílabas, tudo bem? Na próxima aula, quando a gente for corrigir, a prof vai fazer junto com vocês um verbete desse, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? Tudo bem bonitinho, com capricho, como vocês sempre fazem. E aí,
Nós voltamos na próxima aula para fazer as correções disso aqui, né, das páginas 77, 78 e 79. E logo, logo a apostila já está finalizando e nós vamos fazer a aula de revisão dos conteúdos do capítulo 3, tá bom? Então eu espero que vocês façam tudo com muito capricho e vou ficar ansiosa para receber as atividades de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!